sobre incredulismo, por Vincent Chiun. Devemos ameaçar todos os professores da descrença em nome de Jesus. Isso inclui os cessacionistas, mas não somente os cessacionistas. O cessacionismo é muitas vezes debatido porque se trata de uma controvérsia conhecida, e existe um termo em comum para fazer isso. Entretanto, trata-se de uma questão básica, de modo que, mesmo depois de uma pessoa ter superado o cessacionismo, ela teve apenas um pequeno progresso. A admissão dos dons do papel tem se tornado cada vez mais popular do que já foi antes, mas isso ainda é insuficiente. Poderia ser até mesmo um posicionamento enganoso, porque é bem aqui que as pessoas finalmente, creem no que a Escritura ensina. Mas o problema é que elas ainda se recusam a fazer o que ela diz. Tiago escreveu que se olharmos para a palavra de Deus, mas não obedecermos a palavra de Deus, enganamos-nos a nós mesmos. Pensamos que estamos fazendo algo quando não estamos fazendo nada. Sentimos que honramos o Evangelho, mas nós o desonramos ainda mais. O Evangelho exige que não apenas afirmemos os dons do Espírito em nossa doutrina, mas que os ensinemos e exercitemos agressivamente. Mesmo após fazer essas coisas, muita descrença ainda pode permanecer além da categoria de dons espirituais. Por exemplo, uma pessoa estar convencida sobre o dom de cura e mesmo após ter testemunhado ou realizado uma cura por meio de tal dom, ela ainda pode permanecer ignorante quanto ao fato de que a cura foi assegurada no tempo presente pela expiação de Cristo, que esta é prometida à fé e que deve ser recebida a parte de qualquer dom. Essa verdade é ainda mais básica para o Evangelho do que os próprios dons espirituais. Porém, é ainda mais negada que os próprios dons espirituais, e até por pessoas que operam com dons espirituais. Então, é evidente que os cristãos não alcançaram o ponto onde eles poderiam orar com confiança. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E que eles rejeitam completamente o ensino de Jesus, de que se buscarmos primeiro o reino dos céus, então todas essas coisas, as coisas que os pagãos procuram, seriam acrescentadas a nós. Lembre-se de que essas coisas constituem os ensinamentos que foram dados por Jesus antes mesmo dele subir ao céu ou ir para a cruz, e antes de derramar o Espírito Santo para capacitar o povo. É desse modo que a igreja caiu. Os cristãos ainda não acreditam no que Jesus esperava que seus seguidores acreditassem antes da sua crucificação. E, no entanto, muitas dessas pessoas estão obcecadas por seus pontos técnicos da teologia e da filosofia cristã e se consideram fiéis e fortes na apologética e em outras coisas. E quanto aos ensinamentos delas sobre o que aqueles que estão em Cristo, e quanto à doutrina de que fomos feitos justiça de Deus em Cristo, e a consciência do pecado que permeia toda a doutrina e religião deles. Mas o escritor de Hebreus diz que aqueles que foram purificados não deveriam ter mais consciência de pecado. Continuar a pregar e até mesmo insistir na consciência de pecado não é humildade, mas sim relegar o sangue de Jesus Cristo ao nível do sangue de touros e cabras. É fácil de encontrar com essas pessoas e tomamos de centenas de páginas sobre arrependimento, depressão e melancolia, mas não podemos encontrar algum que fale muito sobre nossa posição como justiça de Deus e de que, como Paulo disse, nós reinamos em vida por meio de um só Jesus Cristo. Se isso não é uma negação do Evangelho, o que mais pode ser? E são eles que condenam as outras pessoas, o que é preciso, Nós oferecemos vários exemplos, mas a lista de itens parece ser infinita. Não há um termo em comum para cobrir tudo isso. Novamente, o cessacionismo é apenas uma discussão em comum que as pessoas estão familiarizadas. E há um termo muito comum, bem conveniente para isso. Mas há todo um reino de incredulidade, além da rejeição dos dons, mas a maioria das pessoas sequer percebe isso. Entre nós, muitas vezes nos referimos a isso, traduzindo para os chineses, como ensinamento de incrédulos, ou ensinamento do sem fé, ou ensinamento de não fé. Literalmente, ensinamento daqueles que não têm fé. E nos referimos a essas pessoas como pessoas de incredulidade, pessoas sem fé e pessoas de não fé. E gente sem fé. Não os chamamos assim, no mesmo sentido que chamamos outros não cristãos ou incrédulos, embora alguns deles sejam realmente não cristãos e incrédulos. Às vezes,
Usamos termos como derrotismo, teologia deformada e assim por diante. Mas eu acho que incredulismo, sem fé e não fé são melhores termos para eles, permanentes. Eles podem abranger todo o espectro da incredulidade cristã, abrangendo tantas coisas que pertencem ao Evangelho quanto os dons do Espírito. E também as coisas que estão sob o Evangelho. Toda descrença do diabo. Aqueles que ensinam incredulidade devem ser repreendidos por nós com dureza, para que sejam sólidos na fé. Pois se eles negarem as promessas das Escrituras sobre isso ou aquilo, alegando-se que significam algo diferente, então como poderão reter as promessas da Escritura quanto à salvação? Qualquer princípio de interpretação que eles usarem para descartar um conjunto de promessas da Escritura, também deve ser aplicado às suas promessas de salvação. E o resultado é que eles diretamente se ejetam do reino do céu rumo ao inferno, onde existe choro e ranger de dentes. Eles inventam suas próprias teorias, estruturas e pressupostos e impõem sobre eles, sobre a palavra de Deus, visando substituir os mandamentos de Deus pelas tradições dos homens. Como o apóstolo advertiu, se alguém acrescentar algo às palavras desse livro, Deus lhe acrescentaria as pragas que viriam. E se alguém tirar as palavras desse livro, Deus removeria o seu nome do livro da vida. Mesmo assim, eles são destemidos, não possuem temor a Deus e agem como se não estivessem fazendo nada de errado. Quando os expomos por meio de uma representação exata da sua doutrina e revelamos o resultado devastador da sua loucura, eles reclamam que atacamos um espantalho. A verdade é que nós entendemos a doutrina deles melhor que eles mesmos e também percebemos todos os ângulos e resultados delas. A queixa de que deturpamos, quando não deturpamos, revela que eles foram expostos e que não possuem defesa contra nós. A estratégia de alegar espantalhos é uma faca de dois gumes. É bem verdade que se você atacar alguém usando o espantalho, estará se expondo como injusto e desinformado. No entanto, se você se defender de um espantalho, estará se expondo como alguém fraco e estúpido, como se o oponente estivesse exatamente correto ao seu respeito. Eles não sofreram um ataque de espantalho, mas eles estão usando uma defesa de espantalho. Deixe que eles façam uma reclamação no dia do julgamento. Deixe que eles usem a desculpa do espantalho diante do trono de Deus. Existem personalidades proeminentes do lado deles, celebridades cristãs, e eles se beneficiam das pessoas cujos ensinamentos são de incredulidade e derrota. Eles confrontam as pessoas dizendo paz quando não há paz, e dizendo isso é uma dádiva de Deus, quando o próprio Deus chama aquilo de maldição. Então eles apresentam um falso dilema das promessas de Deus, do Pai, que sabe que você precisa de todas essas coisas, e dizem que essas promessas visam muito pouco, e prometem pouco, e que ao invés disso as pessoas devem se concentrar nas promessas mais altas. Essa é uma desculpa piedosa para uma rejeição do sangue de Jesus Cristo. Se você castigar as promessas explícitas do Evangelho como sendo muito baixas, demasiadamente profanas ou mundanas, então você não é mais um pregador cristão. Você está pregando algum outro evangelho, alguma outra religião. Mas atenção, você ainda pode forçar isso quanto quiser, mas só até ser revelado como um réplica. Deus é o Deus do céu e não da terra. Ele é o Deus dos montes e não do vale. Esse tipo de teologia mal sucedida é algo totalmente inaceitável. O simples senso bíblico de muitas pessoas está em curto-circuito por causa de grandes nomes, mas isso é inaceitável, isso é idolatria. Deus não faz acepção de pessoas. Deixe de ser criança. Se quiser ser um líder para o povo de Deus, você terá que crescer, ser inteligente e parar de jogar jogos religiosos de desculpas com a palavra de Deus. Se estamos satisfeitos de ter um professor como esse, um professor sem fé, então estamos satisfeitos com muito pouco, quando poderíamos ter muito mais. A Igreja de Jesus Cristo não está no lugar onde deveria estar nesse momento, mas ela ainda não está totalmente empobrecida. Não precisamos de professores que ensinam o Evangelho com incredulidade. Se é que isso é Evangelho. Quando temos professores que ensinam o Evangelho com fé. Dito isso, agora somos conduzidos ao fato de que é mais importante pregar a verdade do Evangelho do que refutar e atacar aqueles que a rejeitam. Jesus disse que se um demônio fosse expulso de um homem e que se voltasse e se encontrasse um lugar vazio, retornaria com outros demônios além dele. De modo que a condição final desse homem seria pior que a primeira. Alguns professores de incredulidade desejam demonstrar vigilância para com a verdade do Evangelho, mas ouça eles pregam a política humana ao invés das promessas de Deus. Como a Escritura diz, uns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Salmos 21, 7. Deixe eles assim, enquanto assumirmos a nossa posição contra a incredulidade e nos dedicarmos com mais esforço na edificação do povo de Deus. Finalmente, seja o que for da fé, do poder do Espírito, seja o que for da esperança, da vitória, da justiça, seja o que vem do amor, da alegria, da paz, seja qual louvor, a sabedoria, o perdão, seja o que for da ação de graças, de cura e abundância, tudo o que for do Evangelho de Cristo, que isso ocupe o seu pensamento. Pois, se você acreditar e ensinar essas coisas, você fará bem. Que a fé e o poder do Senhor Jesus Cristo estejam com o seu Espírito.